Olá, eu sou Miriam Bevilacqua e você está no Biblion, que é o nosso canal de literatura. Há pouco tempo, agora já final de 2022, início de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, nós vimos horrorizados a situação do povo Yanomami. Por quê? Por causa do garimpo ilegal em suas terras, né? A gente ficou horrorizado com aqueles corpos esquálidos, né? Aquela situação de extrema magreza, de doença mesmo, né? Mas a situação dos indígenas grave não é apenas do povo Yanomami, é também de outros povos originários do Brasil. E por quê, né? Porque durante séculos houve um entendimento equivocado que o indígena, por morar na floresta, por ser diferente do branco, ele era atrasado e que ele precisava, vou colocar entre aspas, se civilizar, o que é uma enorme estupidez, né? A gente começa a história do indígena no Brasil já por um erro, porque o Brasil, ele não foi descoberto, ele não era aqui, quando os portugueses chegaram, não era uma terra inabitada, desconhecida de quaisquer outros seres humanos para ser descoberta, né? O Brasil, no termo correto da palavra, ele não foi descoberto, ele foi invadido e colonizado por Portugal. E o colonizador, que naquela época eram as grandes potências, fosse o colonizador português, espanhol, inglês, francês, etc., sempre acreditou que o seu modo de vida era o melhor. Foi assim não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul e principalmente na África, né? Locais em que vários povos originários e donos da terra também foram dizimados, ou pelo menos teve uma grande tentativa de acabar com esses povos originários. Hoje, então, nós vamos voltar a falar de mais um livro do jornalista e indígena Ailton Krenak. Aqui no canal nós já falamos de outro livro dele, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, porque é interessante que você também assista o outro vídeo, né? E hoje o nosso foco é esse livro aqui, A Vida Não é Útil. É um livro pequeno, como são quase todos os do Krenak, mas como ele é um livro que cai em vestibulares, ele não é um livro de ficção, então eu não vou dar nenhum spoiler, eu posso fazer um resumo do livro todo e contextualizar para esse momento que nós estamos vivendo. Então, para quem nunca leu nada do Krenak, do Ailton Krenak, ele é da tribo dos Krenak, que vivem lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, né? Onde tem a mineradora ali estabelecida do Vale do Rio Doce. E os Krenaks chamam o Rio Doce, que é ali da terra deles, de Vatu. E esse Vatu, esse rio, também está completamente poluído por resíduos tóxicos da mineração, que acaba não só com o espaço que é dela, né? Porque tudo bem, no caso ali, a mineradora comprou aquela terra, mas no momento que ela envenena o rio, esse rio ele passa por muitas terras, né? E acaba matando, mexendo com uma área muito maior do que deveria, né? Bom, o Krenak ele vem fazendo várias palestras para mostrar que os indígenas eles têm outra cultura, mas isso não significa que seja uma cultura mais atrasada. Ela só é uma cultura diferente da nossa. Então nós temos que mudar esse olhar. Nós estamos muito viciados em achar que eles são atrasados, né? Então esse livro aqui são 5 textos de palestras e entrevistas que o Ailton Krenak deu entre 2017 e 2020. No primeiro texto, chamado Não se come dinheiro, escrito
sob a influência da pandemia da Covid, Krenak lembra que não é preciso um sistema bélico complexo, com muitas armas, para extinguir a humanidade. Basta apenas um vírus letal. Então, imagine o que teria acontecido se não tivéssemos descoberto a vacina para atacar a Covid. Ele critica nesse texto a concentração absurda de dinheiro em pouquíssimas mãos, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, enquanto pessoas morrem de fome. E que mesmo esses arquibilionários precisam de coisas simples para viver. E que às vezes todo o dinheiro do mundo não é capaz de comprar, como por exemplo a nossa saúde frente a uma pandemia das dimensões que foi a pandemia do Covid. Na visão do escritor, o nosso planeta, a Terra, ela é um organismo vivo em que tudo está interligado. O homem, as plantas, os astros, né? E as grandes corporações estão matando esse planeta. Então nós, que vivemos aqui, temos de reagir. Ou forçando nossos políticos à preservação do meio ambiente, mas até com micropolíticas, como cultivar a própria horta, tornar as nossas calçadas mais verdes, né? Não ser aquele mar de cimento. Esse é o primeiro texto. No segundo, que Krenak denominou Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, o pensador ele lança a ideia de sonhos como instituições que nos preparam para viver o cotidiano. Então, o sonho seria quase que uma prévia do que nós vamos viver. E justamente porque nós só compartilhamos os nossos sonhos com pessoas mais íntimas, os sonhos, na visão dele, também são espaços de afeto. E é o que ele chama, então, de consciência coletiva, né? Toda a humanidade tem sonhos, né? E que a gente divide ali com o nosso grupo mais íntimo. Os Krenaks, eles acreditam que eles estão ligados à terra, eles estão ligados aos rios, às pedras, né? E que toda essa sintonia faz com que a vida do planeta se torne mais abundante, mais alimentos naturais, né? E poucas horas devem ser direcionadas para nossa subsistência, sobrando assim mais tempo para cantar, para dançar, enfim, para viver. Já em A Máquina de Fazer Coisas, que é o título do terceiro texto, em que ele lança a questão de que se formos capazes de praticamente parar, né, de ficar em casa durante um grande tempo que foi a pandemia, né, um grande esforço coletivo para conter o vírus, por que nós não podemos parar de depredar o planeta, né? O que nos impede? Quem são essas pessoas que nos impedem? Festejamos tanto a tecnologia, né? E esquecemos de preservar a natureza, o que parece, na visão do Krenak, uma grande burrice. O Krenak questiona por que temos de fabricar tantas coisas. Será que nós precisamos de tantas coisas? Ele dá o exemplo, para que tantos carros? Por que não podemos ficar com o mesmo carro durante décadas, como acontece, por exemplo, em Cuba, que por causa do boicote econômico não pôde desenvolver a sua indústria automotiva e nem importar carros. Então Cuba ainda utiliza carros da década de 50 do século passado, do século 20. Então o consumismo, essa coisa de ter que trocar o tempo todo, nos tornou máquinas de fazer mais e mais coisas sem parar. Nesse texto, o escritor cita inclusive Gandhi,
que dizia, né, que a Terra tem muitas pessoas, mas ela tem o suficiente para prover todas essas pessoas. Mas se cada um de nós quiser ter vários carros, casa na cidade, casa na praia, sítio, várias casas, se nós quisermos ter vários celulares, se a gente quiser ter vários de tudo, certamente vai faltar. Alguns terão e outros não terão nada. No quarto texto, denominado O Amanhã Não Está à Venda, o Krenak conta que durante a pandemia ele se isolou com o seu povo na aldeia. E ele faz críticas, então, à política desastrosa do governo do presidente Bolsonaro em conter a pandemia. E ele faz o paralelo entre a necessidade de oxigênio que os doentes de Covid precisavam, com o oxigênio que a Terra nos dá, que é de graça, né? E é puro. E ele critica aquela gente que tinha na pandemia, que estava muito mais preocupada com a economia do que com as vidas que poderiam acabar, que poderiam morrer, né? E que seria muito triste se depois de tudo o que nós passamos durante a pandemia, nós voltássemos à antiga normalidade, né? Em que todo mundo só vive para trabalhar e para comprar, né? Então, muitas vezes a gente compra coisas desnecessárias. O tempo todo o mercado, a propaganda está criando demandas para que a gente compre. Então nós temos de ter isso, nós temos de ter aquilo e nós temos que trabalhar muito para ter tudo isso. Por fim, o quinto e último texto, que dá título também ao livro, A Vida Não é Útil, é um alerta que mesmo as chamadas ações de sustentabilidade não são suficientes. E ao fazer coisas que imaginamos sustentáveis, nós estamos apenas nos enganando. Essas ações de sustentabilidade são então insuficientes. O que nós temos que fazer é mudar radicalmente a nossa maneira de vida e mudar a noção, essa noção de utilidade, né? A vida, ela não precisa ser útil. Ela tem que ser vivida em comunhão com a natureza e com os outros seres humanos. Então, é um grande exercício de fruição. Os povos originários em várias partes do planeta entendem isso e por isso eles não querem participar dessa civilização do branco que trabalha 12 horas por dia, fica não sei mais quanto tempo em ônibus, em transporte, para ganhar pouco dinheiro e dar dinheiro a quem já está acumulando, que são os patrões, os donos de grandes empresas que estão o tempo todo, então, criando essas demandas que destroem o planeta. Esse livro, como outros do Krenak, que eu já falei no começo, ele é bem pequeno, são textos curtos, você lê rapidamente. E por que é importante? Por que nós estamos com esse olhar para a obra do Krenak? Primeiro porque ele fala de dentro, ele é descendente dos povos originários, né? E porque nós estamos precisando urgentemente reaprender muitos conceitos. Muita coisa que nós aprendemos na escola não era correto. Hoje nós estamos começando a perceber isso, né? E por que nós temos urgente? Por que nós temos que ler? Por que nós temos que ouvir os povos originários? Para que a gente evite outras tragédias como a do povo Yanomami. Nós temos que entender que eles têm muito mais direito às terras brasileiras do que nós, que somos descendentes do invasor. Outro dia, um político bem ignorante, eu ouvi ele dizer que os indígenas têm de parar de viver na floresta e têm de ser trazidos a viver na cidade. Gente, essa é uma visão
tosca, equivocada, igual a dos nossos colonizadores, que não entenderam que o seu modo de vida não é o único e nem necessariamente o melhor. Então, esses políticos que pensam assim são aqueles políticos que liberam garimpo ilegal, são políticos que não estudaram, né? Pararam lá na década de 60 naquela visão da escola de achar que indígena não era uma sociedade avançada, né? Então, é muito triste o que está acontecendo na Amazônia, terras devastadas para soja para gado, para mineração, para pecuária extensiva, que pega um enorme território, né? E estamos esquecendo que a floresta de pé, ela vale muito mais. Ela vale inclusive monetariamente, porque os outros países estão dispostos a nos pagar para preservar a floresta em pé. Por quê? Porque em outros países já se entendeu que se você acaba com a floresta, você desequilibra completamente o clima, você mata animais importantíssimos, como por exemplo a abelha, né? Que é fundamental, ela está ligada à nossa sobrevivência. Então, por isso, Krenak é tão urgente de ser lido atualmente. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse mesmo site eu publico crônicas às terças-feiras, que é a minha visão de mundo, das coisas pequenas do mundo, que eu gostaria muito que você conhecesse. Se possível, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente, porque é tudo isso que faz com que o canal tenha visibilidade. Muito obrigada e até o próximo post.